Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quando a gente é menino, eu tenho filhos pequenos, eles brigam entre eles, é uma gritaria, aí um faz assim com o braço: não vou falar mais com você, não quero mais falar contigo. Aí a Jarmin fala para o Joaquim: também não falo contigo, seu feio, tua feia. Aí pai, fica um sem falar com o outro. Isso é coisa de... Mas adulto faz isso? Adulto não faz? Vamos entrar na palavra de hoje. O problema é quem cresceu por fora e ficou menino por dentro. O problema é que o crescimento físico é natural e evolutivo, vai acontecer de qualquer jeito. O crescimento emocional e espiritual é uma decisão. Então tem muita gente que cresceu os braços, cresceram as pernas, cresceu tudo, cresceu o cabelo, mas a mente não cresceu, o coração não evoluiu, a alma ainda é pequena. Existem pessoas que decidiram não abandonar as coisas de criança. Entre a meninice e a fase adulta tem isso aí, adolescência. Eu tenho uma filha adolescente. E existem pessoas que não entendem, pessoas adultas, que não entendem que a adolescência é apenas uma fase e eternizaram emocionalmente a adolescência. Por exemplo, pessoas hoje, por causa do meu trabalho no instituto, investem fortunas para estar nas nossas mentorias, para ter 10 minutos comigo, um conselho. Gente que faz fila, 2.000 pessoas numa fila para comprar um livro. Mas em casa, quando eu vou dar um conselho para minha filha, ela fala: tá bom, pai. Filha, vem cá que eu quero te contar como funciona a vida. Ah, você sabe tudo, né, pai? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque o adolescente, primeira característica, não valoriza os conselhos. Não naquela fase. Você tem que criar toda uma estratégia, toda uma técnica para falar algo que você sabe que vai dar errado, mas ela não quer acreditar. O adolescente faz tempestade em copo d'água. Esse dia ela chegou chorando em casa e falou: pai, acabou a minha vida. Eu falei: que foi? Minha amiga parou de falar comigo. Acabou a vida dela? Não, mas na cabeça dela acabou. Porque quem é adolescente emocionalmente faz tempestade em copo d'água. Tudo é motivo para chorar. Estou depressão, acabou meu mundo, meu Deus, é o fim de tudo. Quem olha de fora fala: calma, isso não é nada, daqui a 2 semanas você nem lembra dessa amiga. O adolescente não tem paciência. O adolescente se compara muito. Esses dias ela chegou em casa e falou: pai, precisamos ter uma conversa séria. Fala, filha. Pai, na minha sala todo mundo tem um computador tal, só eu tenho outro. Falei: que bênção para os pais desses amigos que podem comprar, porque eu só posso isso. Não, pai, não dá, pai, todo mundo tem o outro. Adolescente se compara o tempo todo, compara peso, compara cabelo, compara a marca que tem da roupa. Agora, adulto faz isso também? E tem muito adulto que carregou a adolescência nas emoções e está vivendo como adulto, mas sofrendo como adolescente. Se comparando como adolescente, reclamando como adolescente, murmurando como adolescente, sem paciência como adolescente, não escutando conselhos como adolescente. Mas o apóstolo Paulo diz que quando ele deixou de ser menino, ele abandonou as coisas de menino. O problema é que a gente não quer abandonar as criancices, as infantilidades, a adolescência emocional que insiste em perpetuar no nosso coração e na nossa alma.
E é por isso que nossos resultados não vêm, é por isso que os frutos não chegam. Você vem à igreja, volta à igreja, muda de igreja, escuta a palavra, unge com óleo, faz tudo quanto é simpatia, tudo quanto é campanha, e nada acontece. Porque o problema não é poder de Deus, o problema não é mais unção, o problema é que você não cresceu. O problema é que você, por viver como menino, como menina, não pode ainda ter acesso às coisas de adulto. O menino brinca com carrinho de controle remoto, o adulto dirige carro de verdade. Então você vai ficar sempre com um brinquedinho, olhando as coisas dos outros e querendo, mas você não pode ter, porque você não tem maturidade para Deus te dar aquilo. Nunca peça algo que você não está maduro o suficiente para administrar, porque Deus não vai te dar, você está jogando palavras ao vento. Você precisa ser adulto para administrar algumas coisas que Deus quer te dar. Você precisa decidir crescer, porque o crescimento natural, eu insisto em dizer, o crescimento físico é natural. O crescimento emocional é uma decisão. O crescimento espiritual é uma busca. Você não cresce espiritualmente simplesmente ficando parado. O físico sim, vai crescer você ficando parado. Mas a decisão de buscar espiritualmente, a decisão de crescer emocionalmente, aí realmente não é natural. É uma escolha, precisamos tomar essa decisão. O que nós podemos fazer? Quem quer abandonar as coisas de menino? Quem quer largar a adolescência emocional e começar a viver agora uma fase madura nas emoções e no espírito? Quem quiser fazer isso vai ter que entender o livro de Hebreus capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque ainda é menino. Porque qualquer um que ainda se alimenta de não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo, o autor de Hebreus está nos revelando, é que a diferença entre o menino e o preparado, o perfeito, o maduro, é o alimento. O que você come espiritualmente e o que você se alimenta emocionalmente determina se você é menino ou se você é adulto. E o problema é que as pessoas estão focadas em ver coisas que eternizam a adolescência emocional dentro delas. São especialistas em sites de fofocas, em séries que não ensinam nada, em novelas que te levam a lugar nenhum, mas Bíblia que é bom não ler. Livro que ensina nunca passa na sua cabeceira. Documentários ou histórias que abrem sua mente e você acha chato. Quem aqui tem filho pequeno sabe como é. Meus 4 filhos começaram mamando na mãe, passou um tempo a gente teve que somar uma mamadeirinha que eu esqueci o nome, de reforço, porque ele acordava no meio da noite com fome. Passa um tempo, você já tem que botar algum tipo de mais conteúdo ali, um Neston, alguma coisa para ficar mais pesado, senão ela continua acordando. Ou seja, chega uma hora que você começa a gritar de noite porque está com fome, porque só está bebendo leite. E aí você começa a perturbar todo mundo à sua volta por causa do tipo de alimento que você está comendo. Tem um monte de gente fazendo escândalo na vida porque está comendo mal. Tem um monte de gente perdendo oportunidade porque está comendo mal. Tem um monte de gente sendo taxada como chato, chata, como oportunista, como isso, como aquilo, porque está se alimentando mal. Tem um monte de gente que não sabe que o que você come determina se você vai ser menino ou se você vai ser maduro. Se você vai ser uma menina ou se você vai ser uma mulher madura. Se você vai ser uma pessoa que só vai poder brincar de brinquedinho ou se você vai poder usar coisas de verdade. E muitos que estão na prisão da adolescência emocional insistem em comparar-se com todo mundo. Fica no Instagram sofrendo. Meu Deus, já está viajando de novo essa pessoa. Você vê alguém comprando um carro novo, fica chateado. Ou seja, essa é verdadeira inveja, tá? É você ficar chateado com a vitória dos outros. Porque tem gente que acha que inveja é a pessoa querer algo de alguém. Não. Isso é cobiça.
Inveja é você ficar chateado com a vitória de alguém. Tem nada a ver contigo e você está chateado. Como pode? Inveja. Você não consegue celebrar a vitória dos outros. Adolescente emocional, não cresceu ainda, mas quer que Deus use. Não cresceu ainda, mas quer ser abençoado. Não cresceu ainda, mas quer viver o melhor ano da vida. Não cresceu ainda, mas está pedindo um monte de coisa que Deus nunca vai te dar. Porque Ele é Pai e Ele corrige a quem ama, diz a Bíblia. Se você quer sair das coisas de menino e viver coisas de homem, sair das coisas de menina e viver coisas de mulher, você precisa decidir o que você vai se alimentar, do que você vai se alimentar, o que você vai comer a partir de hoje. Eu já não vejo televisão aberta há muitos anos. Eu escolho muito bem onde meus olhos e meus ouvidos vão tocar, porque o que entra pelos meus olhos e pelos meus ouvidos formata os meus pensamentos. Os meus pensamentos formatam o que eu sinto, e o que eu sinto formata o como eu ajo. Então, se eu quero agir como homem, eu preciso controlar o que eu vejo e escuto, porque é uma sequência de coisas. Tem muita gente que acha que a gente cai aqui no altar de um dia para o outro. Estou desde criança, desde adolescente, sentando em conferência aí como vocês estão sentados. Meu pai vinha com um carrinho todo velho, trazia eu e meus irmãos, socava a gente em conferência de 3 dias, 4 dias, ia para tudo quanto é lugar, tinha vigília em Bento Ribeiro, a gente ia, conferência não sei onde ia, tinha congresso de louvor não sei o que em Petrópolis, vamos, tinha não sei o que, então onde ia, a gente estava lá assistindo, chega uma hora que você se alimenta tanto das coisas boas, que você começa a deixar as coisas de menino. Aí começam a implicar com você, começam a te perseguir, você não reage. Falam mal de você, você fala bem. Começam a tentar te atingir, você ora pela pessoa, porque você deixou as coisas de menino e agora você age como um adulto. Agora você age como tem que agir. Agora você muda a sua história com as suas atitudes. Agora você não seguia pelos sentimentos, mas seguia pelos princípios. São planos de bem e não de mal. São planos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês estão planejando. Mas para isso, Ele vai precisar de gente adulta. Ele vai precisar de gente madura. Ele vai precisar de gente preparada. Ele não quer mais comparaçãozinha. Ele não quer mais fofoquinha. Quem fofoca é adolescente, mas adulto também fofoca? Infelizmente, porque ficaram presos lá na adolescência. A decisão que você está tomando hoje de crescer está mudando a história das suas gerações. Seus filhos e os filhos dos seus filhos comerão do fruto do plantio de hoje. Talvez seus pais não tenham deixado nada para você. Não só financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Talvez seus pais não tenham deixado nenhum tipo de herança, nenhum tipo de legado. Mas você vai deixar para os seus filhos. Vou repetir para quem não pegar, pegou. Porque quem não pegou, pegar agora. Talvez os seus pais não tenham deixado nenhuma herança ou legado para você, mas você vai deixar para os seus filhos. Aleluia!